É noite no deserto do Mojave. Sob um céu frio e estrelado, duas figuras traçam símbolos na areia diante de um altar improvisado. Um deles, um brilhante cientista de foguetes. O outro, um escritor carismático que um dia fundaria uma religião. Eles murmuram encantamentos antigos, determinados a invocar algo poderoso e proibido. Dizem que naquela noite, em 1946, esses homens tentaram rasgar o véu da realidade e trazer à Terra uma entidade chamada Babalon, um ritual mágico que alguns acreditam ter mudado o curso da história. Esses homens eram Jack Parsons e L. Ron Hubbard, e o que fizeram entraria para o folclore das conspirações ocultas. Jack Parsons, nascido em 1914, era um químico e engenheiro pioneiro, cofundador do famoso Laboratório de Propulsão a Jato, Yudhosta PL, na Califórnia, e da empresa Aerojet, ajudando a levar a humanidade rumo às estrelas. Mas por trás do gênio da ciência, havia um devoto do ocultismo. Parsons era discípulo de Aleister Crowley e membro da Ordo Templi Orientis, OTO, chegando a liderar a HP Lodge de Los Angeles, um ramo da fraternidade mágica de Crowley. Em sua mansão em Pasadena, apelidada de Parsonage, ele realizava rituais e chocava a vizinhança com festas excêntricas, regadas a discussões de alquimia e sexo tântrico. Documentos da época descrevem que Parsons praticava magia negra e orgias ritualísticas, ao ponto de a polícia e o FB11 o investigarem como possível líder de um culto. Ainda assim, ele mantinha sua reputação de cientista durante o dia, vivendo uma audaciosa vida dupla. Cientista de foguetes à luz do sol, mago ocultista à luz das velas. Ele, Ron Hubbard, por sua vez, era um oficial da Marinha e escritor prolífico de ficção científica pulp. Nascido em 1911, Hubbard tinha o dom da palavra e uma imaginação vívida. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como oficial naval, mas após controvérsias em seu serviço, dedicou-se à psicologia pop e à escrita. Em 1945, através de amigos da cena de ficção científica, Hubbard foi apresentado a Jack Parsons e logo se hospedou na mansão Parsonage. O carisma de Hubbard conquistou Parsons e os membros do círculo ocultista local. Apesar de não ter treinamento formal em magia, Hubbard parecia entender de misticismo instintivamente, a ponto de Parsons escrever a Crowley que seu novo amigo possuía uma compreensão extraordinária e talvez estivesse em contato com alguma inteligência superior. Parsons chegou a chamá-lo de a pessoa mais telêmica que já conheci, indicando o quanto confiava nele. Essa confiança, porém, seria colocada à prova. Dentro da filosofia sexualmente libertária da OTO, Hubbard envolveu-se romanticamente com a então companheira de Parsons, Sarah Betty Northrop. Eles viviam um relacionamento aberto, mas quando Sarah se enamorou por Hubbard abertamente, Parsons foi tomado pelo ciúme. Esse drama pessoal, o gênio dos foguetes traído em seu próprio templo boêmio, tornaria-se o estopim para um experimento mágico ousado. Determinado a encontrar uma nova parceira mágica e cumprir profecias ocultas, Parsons decidiu que realizaria um ritual sem precedentes, com a ajuda de Hubbard, para invocar uma entidade divina na Terra. Nascia assim o plano daquele que seria conhecido como o Babalon Working, os rituais de Babalon. Para entender a ambição de Parsons, é preciso conhecer sua inspiração, Aleister Crowley e a religião de Telema. Crowley, apelidado de o homem mais perverso do mundo pelos tabloides britânicos, era um famoso ocultista que fundou no início do século XX a filosofia Telema, cujo axioma central era «Faze o que tu queres, há de ser o todo da lei». Ele pregava que a humanidade entrara no Aeon de Horus, uma nova era mágica de liberdade,
e esperava o advento de uma figura feminina divina chamada Babalon. Na cosmologia telêmica, Babalon, grafada assim mesmo com O, é a mulher escarlate, a grande mãe e mãe das abominações, uma deusa libertária associada à sexualidade sagrada e à revelação espiritual. Crowley via Babalon como a contrapartida feminina do anticristo e acreditava que, através de rituais adequados, uma criança mágica poderia nascer, encarnando essa força e iniciando uma nova era. Jack Parsons, como seguidor fervoroso, sonhava em realizar essa profecia. Ele estudou os escritos de Crowley e se correspondia com o mestre regularmente. Quando Parsons compartilhou seu plano de um grande ritual para invocar Babalon em pessoa, Crowley ficou intrigado e alarmado. O mago inglês, já envelhecido e vivendo recluso, não confiava no discernimento do jovem discípulo americano. Em cartas enviadas a colegas, Crowley chamava Parsons e Hubbard de loucos, se metendo em assuntos perigosos. Chegou a escrever que ficava bastante frenético ao contemplar a idiotice desses patetas. Ou seja, nem mesmo o grande besta 666 acreditava ser sensato tentar o que Parsons pretendia. Mas Parsons estava decidido. Com Hubbard ao seu lado, ele iniciaria os misteriosos rituais de Babalon. No final de 1945, Jack Parsons deu início à sua operação mágica. Em dormitórios pintados de símbolos esotéricos, na casa da Avenida Orange Grove, número 1003, ele e Hubbard começaram a executar uma série de rituais inspirados na magia enoquiana, um sistema de invocação angelical, e nas instruções dos textos de Crowley. As cerimônias ocorriam tarde da noite, sob condições elaboradamente definidas. Havia recitação de fórmulas em línguas arcanas, inscrições em pergaminhos e oferendas de fluidos sexuais sobre tábuas mágicas, enquanto obras clássicas tocavam ao fundo. Disse que Parsons sincronizava seus atos ao som de um concerto de Prokofiev. O próprio Parsons servia de sacerdote oficiante, enquanto Hubbard atuava como seu escriba e vigia astral, anotando visões e sensações durante as invocações. Eles batizaram aquela série de cerimônias de Babylon Working, pois o objetivo declarado era trazer à Terra a encarnação da deusa Babylon. A atmosfera na mansão tornou-se carregada. Residentes relataram fenômenos estranhos acontecendo durante os rituais. Objetos se moviam sozinhos, esferas luminosas foram vistas flutuando e vozes desincorporadas ecoavam pelos corredores. Em certa noite, berros estridentes, descritos como gritos de banshees, soaram do lado de fora da casa, fazendo tremer as janelas do personagem. Um colega de Parsons ficou aterrorizado com o incidente e jurou que jamais esqueceria aquilo pelo resto da vida. Tais distúrbios sobrenaturais deixaram alguns participantes apreensivos. Havia quem achasse que Jack Parsons, cego por sua obsessão, estivesse abrindo portais que não sabia controlar. Mas Parsons interpretava tudo como sinais de que o ritual estava surtindo efeito. Animado com os resultados preliminares e buscando resolver sua questão pessoal com Sarah, ele prosseguiu firme com o experimento, cada vez mais convicto de que algo grandioso estava prestes a se manifestar. Após semanas de preparativos e invocações iniciais, veio o clímax do trabalho mágico. No final de fevereiro de 1946, Parsons e Hubbard partiram para o deserto do Mojave, longe de olhares curiosos, para realizar o ritual final de invocação. Não se sabe o local exato. Até hoje, é um mistério que parte daquele deserto presenciou as cerimônias. Sob o céu vasto e silencioso, eles ergueram um círculo na areia e repetiram seus encantamentos uma última vez. Testemunhas não houve, apenas os escassos catos e a imensidão noturna. Em dado momento, no auge do transe, Parsons sentiu que,
era o bastante. Abruptamente, declarou a Hubbard que a operação estava completa. Algo, segundo ele, havia mudado sutilmente no ar do deserto. Os dois voltaram então para Pasadena, ansiosos por um sinal de sucesso. E o sinal os aguardava. Ao chegar em casa, Parsons encontrou uma visita inesperada. Marjorie Cameron, uma jovem artista boêmia e ex-militar da Marinha, estava na propriedade, amiga de conhecidos em comum, sem saber que pisava em terreno encantado. Ao vê-la, ruiva, de olhos intensos, Parsons congelou. Seria ela? Ele logo convenceu a si mesmo de que Marjorie Cameron não aparecera ali por acaso, mas sim porque fora invocada. Para Jack, Cameron era a materialização em carne e osso da elemental que ele buscava, a mulher receptáculo da força de Babylon. Nos dias que se seguiram, Parsons cortejou Cameron e a envolveu nos ritos finais, sem contar-lhe de imediato toda a história. Eles iniciaram uma série de rituais de magia sexual, as chamadas Missas do Amor, com Cameron assumindo o papel de Scarlet Woman, Mulher Escarlate, a parceira mágica destinada a receber a semente espiritual de Babylon. Hubbard continuou auxiliando como escriba e sentinela mística durante esses encontros. Cameron, cética quanto ao ocultismo, não fazia ideia de que supostamente era o ápice de uma operação mágica de meses. Eu não sabia nada sobre OTO, ou que eles tinham me invocado, recordaria depois, mas a casa inteira sabia e observava o que estava acontecendo. Ainda assim, mesmo sem crer, ela própria começou a testemunhar coisas estranhas. Certa noite, Marjorie Cameron avistou no céu algo que não conseguiu explicar. Um objeto brilhante, em forma de disco, sobrevoando silenciosamente ao longe. Empolgada, contou a Parsons. Para ele, aquilo foi a confirmação final. Jack registrou em seu diário o avistamento do OVNI de Cameron como a materialização de Babylon em sinal celestial. O cosmos teria respondido. Convencido de que o Babylon Working obtivera êxito, Parsons encerrou os rituais. Ele chegou a afirmar ter recebido, durante esse processo, uma comunicação psíquica de uma entidade preternatural, ditando-lhe um texto intitulado Liber 49, o Livro de Babylon. Parsons acreditava que esse manuscrito era um novo capítulo da escritura sagrada de Telema, adicionando-se ao livro da lei de Crowley. Nele, Jack profetizou que dentro de algum tempo, a deusa invocada se manifestaria plenamente na Terra, inaugurando uma nova era e superando a dominação das religiões abraâmicas. Aleister Crowley, ao saber do desenrolar desses eventos pelo relato de Parsons, ficou pasmo e preocupado. Em cartas, reclamou ao sucessor, Carl Germer, sobre toda aquela loucura empreendida pelo pupilo. Para Crowley, Jack Parsons havia se deixado levar por fantasias idiotas. Mas fosse loucura ou não, Parsons estava radiante. Ele sentia que cumprira sua missão mágica. Está achando essa história inacreditável? Pois a saga não termina aí. A propósito, se você chegou até aqui, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal Conspiratorium. Assim, você nos apoia a trazer mais investigações misteriosas como esta. Voltemos aos nossos protagonistas. Com os rituais de Babylon concluídos, os caminhos de Parsons e Hubbard tomaram rumos inesperados no mundo real. Jack Parsons acreditava ter cumprido um grande propósito mágico, mas sua vida pessoal e profissional começaram a se complicar. Hubbard, por sua vez, já planejava outras ambições bem terrenas, e elas não incluíam seu parceiro ocultista. Poucas semanas após a conclusão do Babylon Working, L. Ron Hubbard fugiu da Califórnia levando consigo Sarah Northrop, a então amante de Parsons, e uma quantia significativa de dinheiro de Jack.
Parsons havia concordado em investir quase 21 mil dólares americanos de sua poupança numa sociedade com Hubbard e Sarah, chamada Allied Enterprises. Hubbard o convenceu de um plano. Iriam juntos a Miami comprar iates, atravessar o Canal do Panamá e vendê-los na costa oeste com lucro. Ingenuamente, Parsons confiou, mas Hubbard tinha outros planos. Em abril de 1946, Hubbard e Sarah zarparam com um dos barcos, levando cerca de 10 mil dólares em dinheiro. Quando descobriu que fora enganado, Parsons ficou arrasado e furioso. Aleister Crowley, ao saber do ocorrido, enviou um telegrama resumindo a situação. Jack fora um tolo fraco nas mãos de Hubbard. Determinado a impedir a fuga do casal traidor, Parsons recorreu novamente à magia. Realizou um ritual de banimento em plena costa da Flórida, invocando um espírito guerreiro chamado Bartzabel para vingar-se. Coincidência ou não, pouco depois de zarpar, o barco de Hubbard foi atingido por uma súbita tempestade, um vendaval inesperado, forçando-os a retornar ao porto. Parsons voou até lá e conseguiu interceptá-los. A contenda terminou nos tribunais. Hubbard teve que devolver parte do dinheiro. Parsons recuperou apenas 2.900 dólares. E para evitar mais problemas, Jack desistiu de processá-lo. Hubbard, sempre audaz, já havia até se casado, bigamicamente, com Sarah durante a viagem de fuga. Esse golpe marcou o rompimento definitivo entre os dois magos do deserto. Crowley não escondeu seu desdém. Para ele, Parsons aprendera da pior forma o preço da credulidade. Humilhado financeiramente e emocionalmente, Jack Parsons voltou para a Califórnia e se afastou da OTO, rompendo com a ordem pouco depois. Hubbard seguiu em frente e levaria consigo algumas lições obscuras daqueles dias. Seria o fim da história? Muito pelo contrário, é aqui que as teorias florescem. Menos de um ano após os rituais de Babalon, o mundo foi abalado por eventos estranhos. Em junho de 1947, um piloto chamado Kenneth Arnold relatou ter visto misteriosos discos voando próximos ao Monte Rainier, inaugurando na mídia o termo discos voadores. Semanas depois, em julho, o famoso incidente de Roswell, no Novo México, trouxe manchetes sobre destroços de um possível disco caído e acobertamento militar. Nascia ali a era moderna dos OVNIs. Coincidência? Há quem diga que não. De acordo com certos ocultistas e teóricos da conspiração, nada disso aconteceu por acaso. O respeitado magista Kenneth Grant, antigo associado de Crowley, afirmou que os rituais Babalon de Parsons e Hubbard, em 1946, romperam as barreiras do espaço-tempo, abrindo um portal interdimensional que teria permitido a entrada de forças alienígenas ou desconhecidas em nosso plano. Em outras palavras, Parsons realmente teria conseguido algo, mas talvez não exatamente o que imaginava. Segundo Grant, a explosão de avistamentos de flying saucers, pratos voadores, a partir de 1947, incluindo Roswell e tantos outros casos, estaria diretamente ligada àquela grande operação mágica. Os céus se encheram de coisas estranhas, porque uma porta foi escancarada no deserto do Mojave. Ideias fantásticas, sem dúvida, mas fascinantes o suficiente para ganhar força nos círculos esotéricos. De fato, o pós-guerra testemunhou uma febre de fenômenos e crenças não convencionais. Além dos OVNIs, surgiram novos cultos e seitas inspirados por contatos alienígenas, profecias e ocultismo pop. A imaginação popular parecia ter sido catalisada, seja pelos próprios rituais de Parsons, como alguns sugerem, seja pelo clima de mistério e medo da Guerra Fria. Até a esposa de Parsons, Marjorie Cameron,
acabaria se envolvendo com grupos de contato ufológico nos anos seguintes, convencida de que havia inteligências de outros mundos comunicando-se com os poucos escolhidos. O legado do Babylon Working se entrelaçou assim à aurora da ufologia e do misticismo do século XX. Mas a influência dos rituais de Babylon talvez vá além dos discos voadores. Poucos anos depois, em 1950, ele, Ron Hubbard, publicaria Dianética, a ciência moderna da saúde mental, um livro de pseudociência psicológica que se tornaria best-seller. Em 1952, apenas 6 anos após as Noites Mágicas no Deserto, Hubbard fundou a Igreja da Cientologia, organização religioso-empresarial que ele lideraria até o fim da vida. A Cientologia se apresentava como uma tecnologia mental para libertar o espírito humano, mas muitos a acusam de funcionar como uma seita lucrativa e manipuladora. Aqui, novamente, as coincidências instigam perguntas. Teria Hubbard levado algo dos ensinamentos de Crowley e Parsons para sua nova religião? Alguns pesquisadores acreditam que sim. Hugh Urban, estudioso de religiões, aponta que a cientologia de Hubbard incorporou elementos do ocultismo, embora misturados com ficção científica e psicologia popular. De fato, em seus primeiros anos, Hubbard fez referências positivas a Crowley. Em uma palestra de 1952, ele chegou a se referir a meu muito bom amigo Aleister Crowley. Uma curiosa saudação, já que Crowley já havia falecido em 1947 e nunca o conhecera pessoalmente. O próprio filho de Hubbard, Ronald De Wolf, também conhecido como Nibs, afirmou em entrevistas que Aleister Crowley foi a principal inspiração de seu pai na criação da cientologia. Observadores notam paralelos. Tanto Crowley quanto Hubbard enfatizavam a ideia de uma figura feminina sagrada. Babylon para um, a deusa chamada Hathor, ou Diana citada por Hubbard em certos contextos. Não por acaso, Hubbard batizou um de seus navios e uma de suas filhas de Diana, e alguns sugerem que até o termo Dianética deriva de Diana, a deusa da caça, e avatar da deusa-mãe. Também é curioso que a cientologia adotou como símbolo uma cruz de 8 pontas, muito semelhante à cruz rosa cruzada da magia ocultista. Seriam homenagens veladas? Hubbard nunca confessou tal influência em público. Pelo contrário, quando a imprensa revelou, em 1969, a história de suas aventuras com Parsons, a Igreja da Cientologia reagiu com uma narrativa própria. Alegou, sem fornecer evidências, que ele, Ron Hubbard, agira como agente secreto da Marinha, infiltrado no grupo de Parsons, para destruir uma perigosa seita de magia negra por dentro. Essa justificativa conveniente, que até envolvia o escritor de ficção científica Robert Heinlein como suposto mandante da missão, é amplamente desacreditada pelos historiadores. Porém, ela mostra o desconforto da cientologia com seu elo ocultista. Apesar das negativas oficiais, o elo entre os experimentos de 1946 e a doutrina que Hubbard desenvolveria posteriormente ainda intriga muita gente. Em todo caso, Hubbard conseguiu transmutar sua experiência pessoal num movimento global, enquanto Parsons, o sonhador original, enfrentaria um destino mais trágico. Jack Parsons continuou trabalhando com ciência e magia até o fim de sua curta vida. Em 1952, curiosamente, o mesmo ano em que Hubbard inaugurava a cientologia, Parsons morreu em uma explosão acidental em seu laboratório caseiro, em Pasadena, aos 37 anos. Oficialmente, ele manuseava substâncias explosivas quando um erro lhe custou a vida. Mas, como não poderia deixar de ser, até sua morte gerou teorias. Alguns sussurraram que teria sido um castigo das forças que ele conjurara. Outros
que foi vítima de espionagem ou sabotagem dada sua ligação com projetos militares. Marjorie Cameron, viúva de Parsons, acreditava que sua alma gêmea havia se tornado um santo anjo e tentou se comunicar com ele através de sessões espirituais após sua morte. Já ele, Ron Hubbard, viveria até 1986, construindo um império controverso com a cientologia, evitando perguntas sobre Jack Parsons e apagando, sempre que possível, esse capítulo de sua biografia. Ainda assim, pequenos círculos de iniciados mantiveram viva a memória do Babylon Working, estudando os diários de Parsons e tentando decifrar seus verdadeiros efeitos. Então, o que realmente aconteceu naqueles rituais sob as estrelas do deserto? Teriam Parsons e Hubbard realmente aberto um portal para o desconhecido? Ou tudo não passou de um teatro ocultista e coincidências cósmicas? A resposta depende de quem você perguntar. Para os céticos, Jack Parsons foi vítima de sua própria imaginação e das manipulações de Hubbard, um gênio trágico cujo flerte com o sobrenatural o levou à ruína. Para os ocultistas e teóricos, porém, os sinais estão aí. A sincronicidade dos eventos, o boom de avistamentos de OVNIs, o surgimento de novas seitas experimentais. Tudo isso faria parte de um grande mosaico iniciado por aquele trabalho de Babylon. Verdade ou não, a história de Parsons e Hubbard nos alerta sobre os perigos e fascínios de se aventurar nas fronteiras da consciência. É um conto onde ciência e magia colidiram, amizade e traição se entrelaçaram, e cujos ecos reverberam na cultura popular até hoje. Parsons buscou uma deusa e perdeu tudo. Hubbard buscou poder e construiu um império. No fim, a Mulher Escarlate talvez não tenha se manifestado como esperavam, mas seu riso, ou seria o grito de uma banshee, ainda ressoa na história alternativa do século XX. E aí, curtiu essa jornada por mistérios conspiratórios? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal Conspiratorium. Isso nos ajuda a continuar desvendando segredos obscuros e trazendo histórias intrigantes para você. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos no próximo episódio com mais um mergulho nas sombras da realidade. E lembre-se, a realidade nem sempre é o que parece. Até lá!